Do Messias, é isso que quer dizer que os judeus tinham. Bom, a palavra Messias não ocorre com grande frequência na literatura do período intertestamentário ou interbíblico. A perseguição intensa inspirou a esperança no líder subhumano. De quem é essa perseguição intensa? De quem foi? Antíoco Epifânio. Quando Antíoco Epifânio, olha, vocês vão aprender que é coisa bem interessante. Começou aquelas coisas de perseguição, de profanar o templo, de proibir a adoração, de proibir a guarda do sábado, de proibir até as pessoas de adorar a Deus. Vai surgir no coração daquele povo sofrido ainda mais forte a ideia de um Messias. Eles vão olhar para o Antigo Testamento, onde Deus promete que vai mandar o Messias, ele surge ainda mais forte no período interbíblico por causa do sofrimento, por causa da perseguição. Então, só que acontece que isso vai surgir forte, que é bom, mas vai ser distorcido. Vamos ver por que aconteceu? Especialmente após a tomada de Jerusalém pelos romanos em 63 a.C. Nesse período encontramos o ressurgimento da esperança messiânica. Então, assim, o povo muito sofrido, primeiro por Antíoco Epifânio, depois pelos romanos, vai suscitar o desejo deles do Messias. Então, vai haver um clamor pela vinda do Messias. Bom, o que é que vai acontecer nesse período de 400 anos, sem profetas, né? Dúvidas, engano, insegurança, domínio dos gregos, dos ptolomeus, dos seleucidas, dos romanos, né? E esperança. Esperança no Messias, esperança naquele que vai libertá-los de tudo isso. Bom, vai surgir uma literatura que a gente vai chamar de literatura apócrifa, mas vai chamar também de literatura apocalíptica. Vou explicar. Esse tipo de literatura apocalíptica surge muito forte no período interbíblico, que era a literatura que falava muito sobre o Messias, que Deus ia mandar o Messias para libertar, só que eles usavam uma linguagem metafórica, eles usavam uma linguagem figurada. Para que esses livros que estavam sendo proibidos, por exemplo, já tinham proibido a circulação do Antigo Testamento, para que esse livro chegasse a um número grande de pessoas, eles traziam uma mensagem velada, uma mensagem debaixo de uma sombra, ou seja, eles falavam, mas não falavam diretamente, para que esse livro, essa literatura chegasse na mão do povo. Por exemplo, se eles começassem a falar direto, ia ser muito mais difícil a chegada desses panfletos, dessa literatura na mão das pessoas. Então eles faziam uma literatura velada. Então eles iam falar de libertação, mas não falavam a palavra libertação. Vai surgir alguém que vai nos libertar. Contra o Antíoco Epifânio, eles não falavam a palavra Antíoco Epifânio. Eles usavam, vai nos libertar do inimigo, vai nos libertar do opressor. Parecido com os artistas fizeram na época da ditadura aqui no Brasil, com isso, a música, para passar pela censura. Então eles faziam uma coisa velada, eles faziam uma coisa nas sombras. Essa literatura é chamada de literatura apocalíptica. Então, uma da literatura é o Salmo de Salomão. Outra coisa, eles usavam muito os grandes escritores do Antigo Testamento. Para quê? Até para alcançar. Tinha lá um escritor e não colocava. Vamos supor que o escritor fosse Joceval Carvalho. Joceval Carvalho não dizia Salmo de Joceval Carvalho. Ele era muito esperto. Salmo de Salomão. Vocês entenderam? Era alguém conhecido, era um rei, era camuflado. Então ele escondia a identidade dele e colocava um título de um rei famoso, de um escritor famoso do Antigo Testamento. Então tinha um Salmo de Salomão que foram produzidos por um autor desconhecido, até para proteger a identidade dele, claro, ele ia ser pouco, né? Se descobrisse quem era ele. No período em que a Palestina estava debaixo do controle de Roma. Pode passar. Pessoas que escreveram, formam um grupo de 18 salmos pseudográficos, ou seja, porque eles não falam o nome verdadeiro, né, do autor, erroneamente atribuídos a Salomão, e apócrifos do Antigo Testamento, ou seja, rejeitados pelas principais correntes cristãs.
os ortodoxos, os católicos e protestantes, e que foram escritos em torno de 60 a.C., que cabe exatamente no período interbíblico. Pode passar. Bom, nesses livros ou nessas literaturas, o Messias é pintado como o rei prometido. Até aí tudo bem. O rei que Deus nos prometeu, né? Aquele que vem, que está escrito lá, que os profetas falaram. Então, como era pintado o Messias? Rei prometido, tudo bem. Também era pintado como o filho de Davi. O Messias viria da descendência de Davi. Até aí tudo bem. Ungido do Senhor. Agora que vem as distorções. Aí ele vai dizer que o Messias, quando ele vier, que ele for levantado, ele vai ferir a terra com a palavra da sua boca. Ele vai purificar a terra do pecado. Ele vai esmagar as nações pagãs e ímpias. Vai libertar Jerusalém e depois ajuntará as tribos de Israel e reinará como rei para sempre. O que é que continha nessas mensagens, nesses livros em Apocalipse? Esse tipo de coisa. É o rei, é o Messias, é o prometido de Deus, mas junto com isso mesmo, ele vai amargar os nossos inimigos. Ele vai purificar Jerusalém. Ele vai libertar a gente do jugo opressor. Então eles começam a pintar o Messias com mais ou menos, gente, algo material. Um Moisés, um segundo Moisés. Vocês entenderam? Exatamente. Quem foi Moisés? Foi aquele que libertou o povo o quê? Da escravidão do Egito. Moisés, apesar de ser um libertador, era um homem comum, era um homem que Deus usou poderosamente. Então, na cabeça deles, o Messias é um homem, sim, ungido, que foi levantado por Deus, mas é um homem. Uma outra coisa que esse homem vai fazer é que, especialmente, esse homem vai, como Moisés, arrancar o povo, né, da escravidão, arrancar o povo debaixo do jugo de Roma. Comparado com o testemunho de Jeová, que aqui vai ser a Nova Jerusalém, e aqui nada espiritual, não vai ter o arrebatamento. Eles acham que aqui na terra a gente Eles voltaram com tudo, né? Eles apareceram lá com tudo lá. É comparado pelo que essa literatura com o que eles pregam, que aqui vamos viver felizes, vamos estar em volta de animais selvagens, né? Sem dor, sem choro, sem... Então eles visam o materialismo, eles não visam o espiritual. Gente, eu trouxe um pedacinho do Salmo de Salomão, capítulo 17, versículo 21. Olha o que tem escrito nesse salmo. Isso aí, ó, tirei mesmo, viu? Desperta-lhe um rei, filho de Davi. Repara que sempre tem essa questão de ser filho de Davi. No tempo em que tenhas escolhidos, para que reine sobre o teu servo Israel, cinge-o com o teu poder, de modo que aniquile os tiranos ímpios e purifica Jerusalém dos pagãos que mancham com seus pés. Então, tire ele, que eles estão manchando, né? Com os seus pés. Que os destrua com a vara de ferro e destrua com a palavra de sua boca os pagãos ímpios. Então ele reunirá um povo santo, que ele governará com equidade e julgará as tribos de povos santificados pelo Senhor Deus. Salmo de Salomão 17, 21. Gente, vamos pensar? Era um povo que estava sob opressão, que estava sob domínio perverso, que estavam sofrendo, e que vem uma literatura que vai prometer um Messias, que vai libertar, que vai purificar, que vai tirar os pagãos, que vai reinar, que vai reunir novamente o disperso. Enfim, um novo Messias, um novo Moisés. Então era esse tipo de literatura que reinou no período intermédio.